Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma cada um de nós nas Tuas mãos, fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer de nós. Abençoa a cada vida que veio hoje aqui, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E aos que creem que possam dizer amém e amém. Esse texto de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, esse texto ele trata de um exército, que o texto diz que estava morto, os ossos estavam sequíssimos. Mas tratava-se de uma nação que estava viva. Pastor, mas os ossos estavam secos. É exatamente isso. Era uma metáfora em poder dizer: o meu povo se encontra desse jeito. Eles estão vivos, porém estão como se estivessem mortos. E quando a gente faz uma análise desse texto sobre o vale de ossos secos, a gente aprende algumas coisas. Na verdade, eu tenho dito para a igreja que eu já ministrei esse texto muitas vezes. Só que dessa vez o Senhor me deu uma porção diferenciada. O Senhor me mostrou algumas coisas nesse texto. E a partir então deste texto, a gente começou a compreender, começou a largar o nosso entendimento e ir numa dimensão maior, no nível maior. Deixa eu te fazer entender. Um dia Jesus vira os seus discípulos, para Pedro e João, e diz para eles: olha, vocês vão lá preparar a Páscoa, a celebração da Páscoa, porque na sexta-feira, ao findar do dia, nós vamos celebrar a Páscoa. E os discípulos então, Pedro e João, fizeram conforme Jesus havia ordenado. E Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês vão entrar na cidade, e lá na cidade vocês vão achar um homem com um cântaro de água, e vocês vão seguir esse homem com um cântaro de água. Inicialmente os discípulos ficam espantados, inicialmente os discípulos ficam maravilhados, como que Jesus estava falando de algo que aconteceria mais à frente. De que forma haveria esse encontro deles com esse homem com um cântaro de água? Na verdade, identificar o homem com um cântaro de água não ia ser difícil, porque normalmente quem carregava o cântaro com água eram as mulheres. Então quando eles entram na cidade, eles rapidamente compreendem um único homem com um cântaro de água, porque o restante que conduzia os cântaros eram de mulheres. E aquele homem então carregava um cântaro com água, e Jesus vira e diz assim: segui-o, ele os levará a um lugar espaçoso, e nesse lugar espaçoso vocês vão observar um cenáculo. E quando a gente analisa esse cenáculo significa um lugar mais elevado do que a terra. O homem com o cântaro de água simboliza o Espírito Santo. Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão seguir o homem com o cântaro de água, simbolizando o Espírito Santo. Esse homem os levará a um cenáculo, a um lugar mais elevado que a terra, e lá vocês vão preparar a Páscoa. Significa, para que você entenda melhor, que a luz
ela não brilha em meio a outras luzes. Tu compreende isso? Você é sal e luz. Diga assim: eu sou somente, todos, eu sou sal e luz. Jesus vai ensinar que não acende uma candeia e esconde ela debaixo da cama. Uma candeia, quando ela é acesa, ela tem que ser posta no lugar alto. Então você é luz, mas uma luz não brilha em meio a outras luzes. A maior dificuldade que nós temos tido é que nós queremos brilhar em meio a outras luzes. Uma luz só brilha quando ela está em meio à escuridão, em meio às trevas. Então repita comigo: a luz só brilha, só é diferenciada quando ela está em meio às trevas. Então não adianta aqui esse ambiente, se nós quisermos brilhar, é fácil. O que Deus hoje tem para nós é dizer para mim e para ti que Ele precisa te levar, me conduzir a alguns lugares, e nesses lugares eu vou precisar ser luz. Brilhar onde o teu irmão brilha é fácil. Brilhar no culto é mole. Difícil é você entender que o teu propósito, ou o propósito da tua existência, é brilhar em meio às trevas. Então, Deus te chamou para ser um agente de restauração em meio ao caos. Ele te chamou para que você consiga entender que há um propósito com a tua existência. Ele te chamou para que você entenda que não adianta querer brilhar em meio a outras luzes. Ele te chamou para que você possa brilhar em meio às trevas. Por isso, eu falava de manhã, por isso é que algumas pessoas, quando elas não entendem a sua posição, elas sofrem. Porque você é justo, mas às vezes carrega consigo as características do ímpio. Isso é forte. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai nos ensinar exatamente isso, que eu e você, nós fazemos separação. Não adianta querer se converter e querer viver nas mesmas atitudes que tu tinha no passado. Eu ainda vou mais, não adianta querer manter as mesmas amizades, porque essas amizades não tem mais nada a ver contigo. E o salmista, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o texto seguinte vai dizer: antes o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita o que? Dia e noite. Aí o versículo 3 vai dar justamente as características do justo. E aí as características dele: ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando você entende isso, mas no versículo 4 vai mostrar o ímpio. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, existem muitas pessoas que não têm conseguido atingir um patamar de intimidade com Deus, porque não têm conseguido brilhar em meio às trevas. Você não foi chamado para brilhar em meio às luzes.
Você é uma luz, eu sou uma luz. Você é a igreja, eu sou a igreja. Mas você faz a diferença quando você vai lá e promove ela em meio às trevas. Quando você é um diferencial no meio do nada. Quando você é alguém que o Senhor usa para pessoas que estão ali sem uma expectativa de vida. É para isso que Deus te salvou. Foi para isso que Deus te separou. Para que você possa ser um agente de restauração em meio ao caos. E para que você entenda melhor isso, de manhã nós lemos Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1. E esse texto, ele diz assim: tudo tem, me ajuda, vamos ler juntos, vai, 1, 2, 3, vai, tudo tem e há tempo. O que você precisa entender em Eclesiastes 3, no versículo 1, é respeitar a pontuação. Através de Salomão, o Senhor vira e diz assim: olha, tudo tem o seu tempo determinado, vírgula, mas existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor está dizendo que às vezes na minha vida e na tua, você vive o tempo determinado, mas você não vive o tempo do propósito estabelecido por Deus. Não adianta viver o tempo determinado, não adianta você estar no cronos, na sua correria, no seu dia a dia, sem que você entenda que o seu dia, o seu tempo precisa estar alinhado com o tempo de Deus. Não adianta nós acharmos que as coisas são do nosso jeito, da nossa maneira. Não são e não serão. As coisas, elas têm princípios pré-estabelecidos por Deus. Então, esse texto diz que tudo tem o seu tempo determinado, ok, mas você precisa descobrir o tempo do propósito que está estabelecido pelo Altíssimo. Para que haja um alinhamento entre o seu tempo e o tempo de Deus. Para que você compreenda que existe o tempo determinado, mas há de existir o tempo do propósito. E quando tudo isso está alinhado, automaticamente as coisas fluem. A vida anda, a família é abençoada. Por quê? Porque você alinhou o seu tempo, aquilo que foi determinado, com o tempo de Deus. Eu estava falando pela manhã que Adão, ele teve o melhor pastor de todos. Quem foi o pastor de Adão? O próprio Deus. O próprio Deus descia na viração e caminhava com Adão. O próprio Deus era o pastor de Adão. Mas ainda assim Adão decidiu fazer o que ele queria. Existem pessoas que não estão conseguindo ser felizes em determinadas áreas, porque estão fazendo o que querem. Não estão preocupadas com o que Deus quer para elas. Com aquilo que Deus tem para elas. Não estão dispostas a abrir mão. Nós falávamos na quinta-feira que algumas ações, elas diferenciam o menino do homem, a menina da mulher. São as ações. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci e me tornei um homem. E vou deixar as coisas de menino. Ou seja, deixei as coisas de menino. Vê se você entende isso aí. Davi foi ungido aproximadamente aos seus 17 anos. Era um menino, ele foi ungido rei. Mas ele só reinou quando se tornou um homem. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: Deus quer que tu reine, mas você só reinará quando você compreender
que precisa crescer. E quando você não entende isso, você fica andando, girando em círculos. Qualquer coisa te afasta, qualquer coisa te impede, qualquer coisa te destrói. Mas como? Se você é mais que vencedor em Cristo Jesus, fala para mim. Como que você diz que está sendo abatido ou destruído? Como que você diz que essa situação você não suporta mais, você não aguenta mais, você não vai, você precisa pedir forças a Deus, que você não sabe o que vai ser da sua vida? Como que você fala tudo isso, se você não compreendeu que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, o inimigo, Satanás, o demônio, o diabo, ele pode ficar ao derredor, mas os meus anjos se acamparão ao redor dos meus escolhidos. Você está entendendo? Diga amém. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: se fortaleça no Senhor, busca em Deus, pois Ele tem sido o seu socorro e o seu alívio todos os dias. Mas nós temos dificuldades de compreender isso. Só que para isso, o Senhor usa uma estratégia. Pergunta assim: pastor, qual a estratégia que Deus usa? Eu falei pela manhã que quando jovem, nós tínhamos um local aqui próximo, eu sempre morei na área aqui na Redondeza, e moro até hoje, moro próximo. Mas nós tínhamos uma casa que tinha uma mangueira. Esse lugar era chamado, essa casa era chamada de Motorzinho. Era uma esquina e tinha uma mangueira, que os seus galhos tanto tinham galhos para fora da casa, né? A árvore era do lado de dentro, quanto para o lado de dentro também. A árvore era frondosa e dava muitas mangas. E aquelas mangas, então, nós íamos até lá e roubávamos. Levávamos madeira, jogávamos para o alto, uma série de coisas para tentar de alguma maneira arrancar aquelas mangas verdes. Repita comigo: eram mangas verdes. Por quê, Freitas? Porque se esperasse elas madurarem, o dono arrancava, as pessoas iam lá e tiravam. Então ou você pegava elas verdes ou você chupava dedo. E aí o que nós fazíamos com as mangas verdes? Nós pegávamos ela e nós usávamos um costume, não é isso? O que você fazia? Você também já fez isso com uma fruta verde? O que você fazia? Você ia lá, o que você fazia com ela? Você enrolava ela onde? No jornal, não era isso? Você enrolava a manga no jornal, as mangas no jornal, e você botava ela onde? Quero ver se era o mesmo lugar que eu. Você botava no forno. Não foi só eu. Você pegava essas mangas e mais, a tua ansiedade era tão grande em comê-las, que o que você fazia? Ela já estava lá apenas um dia, Léo. Era um dia, cara. No dia seguinte você estava abrindo o forno, desenrolando. Sim ou não? Sim ou não? Você ia lá, você abria, aí... Só que depois vinha aquela dor na consciência, dizer assim: por que eu fui abrir? Eu sabia que não estava pronta ainda, mas a sua curiosidade, a minha, o desejo de comer aquela manga era tão grande, que você ia lá e você abria, desenrolava aquele jornal, e você observava e dizia: caramba, ela continua da mesma maneira que eu deixei ontem. Aí, às vezes você esquecia, mas ela começava a cheirar.
Sim ou não, gente? Começava a dar aquele cheiro de manga. Aí você ia lá, observava, e às vezes dávamos sorte que elas não ficavam prontas para serem consumidas tudo de uma vez. Elas ficavam um pouco, 2, 3, aí você embrulhava de novo no jornal, não era isso? Nos dias atuais, Deus tem enrolado pessoas no jornal. Jesus, na posição do viticultor, o dono daquele lugar diz: olha, corta isso aí. Ele vira e diz: não, meu senhor, me deixa trabalhar durante mais 3 anos aqui. Eu vou adubar, eu vou trabalhar na terra. Se ela não frutificar, a gente corta. Nos dias atuais tem sido desse jeito, irmãos. O Senhor tem insistido na tua vida. O Senhor tem insistido contigo. O Senhor agora pegou você que já está maduro. Você não é como a igreja de Corinto. Você não é aquela igreja que funcionava plenamente, mas era imatura. Você não é como o texto da igreja de Corinto, que diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 1. O apóstolo Paulo doido para dar algo mais consistente. O apóstolo Paulo doido para dar uma comida, uma coisa mais sólida, mas ele não podia. O texto diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Aí o versículo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse texto, o Senhor está virando para a igreja, através do apóstolo Paulo, está falando de uma igreja que funcionava, uma igreja que era ativa, porém uma igreja imatura. E os imaturos não podem receber, os imaturos não podem herdar, os imaturos não conseguem tomar posse. Os imaturos são aqueles que tentam reter a água com a sua própria mão. E há muitas vidas que o Senhor precisa enrolar no jornal. Há muitas pessoas que o Senhor tem enrolado no jornal, e tem tido expectativa. Mas pastor, o senhor disse que essas mangas eram roubadas. Na verdade, você foi capturado das mãos de Satanás. Você foi retirado do império das trevas. Você foi retirado. Satanás estava dizendo: ele é meu, ele é minha. Mas aí o meu Deus foi lá, o nosso Deus, o teu Deus foi lá e disse: não, eu vou pegá-la, eu vou pegá-la. Deus tem caminhado contigo 1 mês. Deus tem caminhado contigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, mas ele percebeu que ainda há em você algo que não permite viver coisas magníficas. Você não consegue viver o que é pleno. Você, ao invés de ajudar Deus, você o atrapalha. E aí o Senhor decidiu usar uma estratégia diferente. Decidiu te pegar e me pegar, enrolar no jornal, e todas as vezes, ou todos os dias, o Senhor tem visto se estamos prontos para o consumo. Você está entendendo? Diga amém. Então, em nome de Jesus, para ser um agente de restauração em meio ao caos, você vai precisar aprender algumas coisas aqui que eu aprendi e que você vai aprender. A primeira coisa: luz não brilha em meio a outras luzes, luz brilha em meio às trevas. Para de achar que você é alguém no meio dos iguais. Para de achar que você é melhor que o seu irmão. Para de se sentir e menosprezar outras pessoas. Luz não brilha em meio às luzes, luz brilha em meio às trevas. É em meio às trevas que você precisa brilhar. É no meio da escuridão, é no meio daquelas pessoas que não tem Jesus. É ali que tu tem que brilhar. Essa pessoa tem que ter você como referencial, tem que ter a tua pessoa como alguém que vai servir de exemplo. E aí sim, Deus te usará. Segunda coisa
é compreender que o tempo determinado não é o tempo do propósito. O tempo determinado é esse dia que você vive, um dia após o outro, com uma noite no meio. O tempo do propósito é aquilo que Deus estabeleceu para você, que só é vivido quando você está em alinhamento com o céu. Se tu quiser continuar com uma vida mediana, agora se você quiser viver algo que venha diferenciar, que venha te mostrar que você vai ser diferente, procure saber de Deus: Senhor, qual o teu propósito comigo nessa terra? Uou! Então nós lemos Ezequiel no capítulo 37, no versículo 1. O texto diz: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou aonde, irmãos? No meio de um vale que estava cheio de ossos. O versículo 2 diz: e me fez andar ao redor deles. Compreenda uma coisa: ninguém, repita comigo, ninguém será um instrumento de restauração se não estiver disposto a caminhar no meio dos ossos. Por quê, pastor? Porque quem não caminha no meio não percebe a real necessidade. O Senhor te chamou como profeta dessa geração. Uma outra coisa, eu vou dar uma corrida aqui. Uma outra coisa você vai precisar entender: que andar no meio dos ossos, Deus te permitirá, porém, você não poderá pisar em nenhum osso. Um dos César Augusto, eu já ministrei isso aqui, ele contrata um homem, remunera esse camarada, e o objetivo desse cara era único. O cara era vencedor de batalha, e o objetivo do cara era, ao término de cada batalha, virar para o seu senhor. Ele virava para o seu senhor e dizia: meu senhor. Aí o Senhor olhava para ele no auge da emoção de ter vencido mais uma: tu és apenas um homem. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? A arrogância tem destruído muitas vidas. A prepotência tem atrapalhado o crescimento de muitas pessoas. O Senhor está dizendo: humilhai-vos debaixo da minha poderosa mão, e tu verás o que eu vou fazer contigo. Deixa, se tu tem vivido um tempo de humilhação, saiba que o teu Senhor é quem te justifica. Não abra a tua boca, não reclame, passe por esse período, porque Deus virá com exaltação para a tua vida. O Senhor está dizendo: descansa em mim, aprenda, porque eu vou te colocar no meio desse vale. Eu tenho um propósito contigo no meio desse vale. Eu tenho um propósito contigo no meio dessa situação. Agora aprenda que os humilhados, esses serão exaltados. Então, se tu tem sido humilhada, se tu tem vivido uma vida talvez que abaixo, além, você está entendendo? Você olha para outras pessoas, elas estão vivendo uma vida melhor que você. Você olha para o ímpio tem prosperado, mas saiba você que o ímpio acumula, ajunta riquezas para entregar na mão do justo. Então, a qualquer momento, milagres acontecerão na sua vida. A qualquer momento, Deus irá manifestar a sua maravilha, os seus milagres, os seus prodígios na vida dos seus eleitos. O Senhor está dizendo: toca nessa pessoa do teu lado e diga assim: aguenta firme na tua posição. A segunda coisa que eu entendo é que você só terá sucesso na restauração se o próprio Deus te colocar no meio desse vale.
Eu falei isso quinta-feira, vou repetir de novo. Por favor, saia do meio daquilo que Deus não te colocou, pois Ele não garantirá a tua segurança. Troca isso em miúdos, pastor, para a gente caminhar. Vou trocar em miúdos. Para de entrar no vento de pessoas que você nem conhece. Olha, você tem noção quantas pessoas já saíram da igreja porque entraram no vento de outras? Você tem noção quantas pessoas já vieram no meu gabinete para dizer assim: pastor, eu estou muito chateado, eu estou muito chateada. Aí eu dizia: mas por quê? Não, porque olha, a irmã fulana de tal, ela me contou isso, porque a sua atitude foi assim. Querido, querida, isso é problema do seu irmão, isso é problema da sua irmã. Se o pastor chamou a atenção é porque ele tinha um motivo. Não entre no vento do seu irmão, não entre no vento da sua irmã. Para de entrar no vento das pessoas, para de ir pela cabeça de outras pessoas. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm opinião própria, elas não têm intimidade e por esse motivo não têm opinião. E Deus está dizendo para você: eu estou contigo. Para de depender de outras pessoas, aprenda a dobrar o teu joelho. Fala comigo: pois eu te responderei em secreto. Busca teu pai em secreto, pois ele te responderá em secreto. Para de depender, para de comprar barulho, para de ir para a ideia de outras pessoas. Quando alguém vier falar alguma coisa, diz assim: querido, querida, não me conta não, eu não quero saber, eu não quero, sabe? Não se permita ser contaminado. Terceira coisa, são as características dos ossos. Eles eram numerosos, estavam sequíssimos, estavam espalhados, mas não estavam quebrados. Isso é muito legal. O que significa isso? Eles não precisavam de gesso ou de tala. O que é isso, pastor? Eles não precisavam de mecanismo de tratamento. O que é isso, pastor? Eles não precisavam de jeitinho. O que é isso, pastor? Eles só precisavam de uma boca que profetizasse. Quer entender isso? Jesus pergunta para o cego, ou melhor, para o paralítico: o que queres que eu te faça? Aí o paralítico, a pergunta era simples. Bem, se você é paralítico e Jesus perguntasse para mim ou para você: o que queres que eu te faça? Eu diria: eu quero andar. Você concorda comigo? Então vamos lá, vamos nos imaginar nessa posição. Não estou profetizando isso para a sua vida de forma nenhuma, mas vamos nos imaginar. Jesus chega para nós, nós estamos ali com a nossa cama. Aí Jesus vai dizer: o que queres que eu te faça? Aí você vai dizer: eu quero andar. Vamos lá? O que queres que eu te faça? Acabou, cara. Mas o que ele faz? Senhor, olha, eu estou há 38 anos aqui. Senhor, todas as vezes que o anjo movimenta as águas, pula alguém na minha frente. Senhor, eu não tenho ninguém que me lance. Senhor, minha situação é complicada demais. É muito triste. Não foi isso que Deus te perguntou. Não foi isso que Ele me perguntou. Não foi isso que Ele perguntou para ele. O que queres que eu te faça? Simples. Mas você quer contar a sua história. Existem pessoas que às vezes após aqui, graças a Deus isso não acontece com frequência, ou quase não acontece. Existem pessoas mas no início acontecia muito, de me procurar, depois de uma mensagem que Deus havia falado, aí me procura: pastor, o senhor pode me atender? Aí quando vai para o gabinete, conta: mas querida, você estava no culto? Não, pastor, entende uma coisa? Isso era um costume na minha igreja. Eu fui acostumado assim. No término, nós íamos lá para o pastor orar de novo. Mas aqui, querido, aqui eu dei o meu máximo nesse culto aqui. O Senhor está querendo simplificar algumas coisas. Está dizendo para você: não dificulte o agir de Deus. Deixa Ele fazer, deixa Ele, sabe? Não tem jeitinho. Uma outra coisa que eu quero falar também é que o Senhor pergunta: poderão viver estes ossos? Aí Ele diz: Senhor, Tu sabes.
Aí vem uma pergunta: por que Ezequiel não disse não? Uma vez que a situação era irreversível. Você sabe por que ele não disse não? Porque ele entendeu que Deus jamais, guarda isso no teu coração, se puder anotar, anote. Deus jamais revelaria uma situação de degradação sem promover a restauração. Ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Se Deus estava perguntando: poderão reviver esses ossos? Ele sabia: se o meu Deus está perguntando isso, é que tem um mistério para fazer aí. Se o meu Deus está perguntando isso, é porque vai acontecer algo diferente em meio a esses ossos. Se o meu Deus está perguntando isso, é porque vai haver uma manifestação. Entenda, quando Deus perguntar alguma coisa para você, quando Deus te der aí alguns sinais, entenda, se Ele te revelou, é porque Ele vai mostrar que há uma, sabe, Ele vai promover a restauração entre nós. Mas eu caminho, tenho mais 5 minutinhos. O texto diz que enquanto eu profetizava, versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. Aqui, ele não falou o que ele queria, ele falou aquilo que Deus mandou. Para de falar o que você quer, fala o que Deus está te mandando falar. Então profetizei o segundo que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, me ajuda, enquanto eu profetizava, houve o quê? De ossos. Entenda uma coisa, os ossos, repita comigo, os ossos estavam espalhados. Mas à medida que Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se juntar, cada osso no seu osso. Deus está dizendo para você: aprenda a abrir a tua boca, aprenda a profetizar, aprenda com Deus, porque à medida que você aprender a abrir a tua boca, à medida que você aprender, a primeira coisa que Deus vai te dar é sensibilidade com seus ouvidos. Toca na pessoa do teu lado e diz: hoje Deus está te dando ouvidos espirituais. Para de ouvir o que o mundo diz, para de ouvir o laudo dessa terra e ouça barulho de ossos se batendo contra ossos. Deus está dizendo que começou já um grande processo de restauração na sua vida. Ele está dizendo: se prepara, porque eu vou mexer em algumas coisas na sua vida. Se prepara, porque eu vou movimentar algumas áreas da sua vida. Se prepara, porque o tempo de restauração chegou. Se prepara, ouça, porque Deus está fazendo milagres entre nós, igreja. Os ossos se ajuntavam. Vamos ler essa parte final? Cada osso ao seu. Toca só mais uma vez na pessoa do teu lado e diga assim: não se preocupe, é Deus que está trabalhando. O homem erra, mas Deus é especialista em colocar tudo no seu devido lugar. Só mais uma vez, vira para ele ou para ela e diz assim: vai dar tudo certo. Entende uma coisa, ou entenda uma coisa: os ossos estavam inteiros, mas o corpo estava fragmentado. A perspectiva do profeta está no osso, enquanto a perspectiva divina de Deus está no corpo. Na visão do profeta, não só os ossos, mas na visão de Deus, Deus estava vendo uma coisa muito maior. Aqui, o apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pensamos. Sabe, de tudo que você idealizou aí, de tudo que você já falou, o Senhor faz infinitamente mais. Então Deus está dizendo para você:
que enquanto você profetiza, Deus vai trabalhar. Você entende? Você consegue entender isso aí? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a palavra une ossos, colocando cada coisa no seu lugar. Uma outra coisa, um evento coloca as coisas, não coloca, as coisas no seu devido lugar, mas a palavra coloca. Então não viva de eventos. Depois que os ossos estavam no lugar, aí cresceram os tendões, a carne e a pele. Repita comigo: tendões, carne e pele. Tendões significa flexibilidade. Repita comigo: tendões significa flexibilidade. Carne significa força. Pele significa sensibilidade. Eu estou te dando tudo isso hoje. Deus vai te fazer ser um agente em meio ao caos. Mas guarda uma coisa no teu coração. Eu caminho agora para encerrar essa mensagem. O homem foi eleito em Deus. Paulo entende isso, que o homem foi eleito no Senhor. O que significa isso? Antes de Deus formar o homem já havia nascido no coração de Deus. O Senhor decidiu fazê-lo. Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. E o Senhor usa o pó da terra. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: por natureza, você possui riquezas na sua genética. Da onde vem o petróleo, o ouro, a prata, o cobre? Da onde vem a esmeralda, as pedras preciosas? Tudo isso faz parte da sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Tudo isso, repita comigo: tudo isso faz parte da minha vida. Então você pode entender que você é rico, sim ou não? Só que o homem possuía tudo aquilo, mas lhe faltava algo. Mesmo sendo rico, lhe faltava o ruá, o fôlego de vida. Compreenda uma coisa: Deus pode fazer qualquer coisa contigo nessa terra, te levar a lugares que você nunca imaginou viver, a situações, sabe? Você pode viver. Há muitos anos atrás, alguém profetizou na minha vida e falou algumas coisas que vieram se cumprindo, tá? Sabe, Deus pode te levar em lugares maravilhosos, fazer contigo coisas maravilhosas. Você que está nos assistindo, se você não entender que você não é nada sem o fôlego de vida de Deus, sem o ruá de Deus, que você não é nada sem essa presença maravilhosa, que ainda que tu fale, que tu ande, que tu seja bem sucedido, que as coisas estejam dando certo, Deus está dizendo para você: eu sou mais importante que tudo isso, porque saiba que tudo isso um dia vai perecer, e você entrará num lugar onde as ruas serão feitas de ouro. Você está entendendo? Na nova Jerusalém celestial. Então Deus está dizendo para você, você que muitas das vezes olha e vê as coisas dando certo, você não está nem firme e as coisas têm fluído, as coisas têm andado na sua vida. Ei, saiba que sem Deus nós não somos nada. A Bíblia diz que o Espírito entrou neles. Se nós lermos aqui: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho, que ossos se batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. E aí ele olha e vê que os tendões haviam crescido, as carnes também. Se estendeu a pele, mas não havia nele o que? Neles o Espírito. Agora era um corpo outrora fragmentado, eram ossos secos. Agora não. Agora era um corpo completo.
formado, mas não havia neles o Espírito. Aí o Senhor vira para ele no versículo seguinte e diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra. Esses 4 ventos é o ruá de Deus. Olha como é que Deus trabalha em harmonia, irmãos. Às vezes você não quer harmonia, às vezes você tem dificuldade com teu irmão, com outras pessoas, mas Deus é um Deus harmônico. O Espírito vem dos 4 cantos: norte, sul, leste e oeste. E você vai observar que ele vem dos 4 cantos, contudo eles não colidem. Eles vêm dos 4 cantos, mas eles se respeitam. Porque a gente entende nesse texto que os opostos se respeitam. O Espírito Santo está falando com você hoje. O Espírito Santo está ministrando na sua vida. Existem pessoas armazenando lixo como tesouro. Eu contei aqui na quinta-feira uma história verídica. Uma igreja que tem um culto durante a semana, um culto de cura, e o pastor estava lá dizendo: Senhor, que possa ser curado até quem passa lá na rua, quem está passando no carro, quem está andando. E o pastor profetizando cura. De repente caminhava do outro lado da rua uma senhora, e a senhora ouviu aquilo, e ela tinha uma deficiência, uma dificuldade, uma enfermidade, e ela foi curada do outro lado da rua. Alguns dias depois, essa mulher volta à igreja, chama o pastor, pergunta quem é o pastor, e o pastor veio: sim, sou eu. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu vou processar vocês. E o pastor: mas como a senhora vai nos processar? Porque eu vou processá-los, porque eu tinha uma enfermidade, eu passei lá do outro lado da rua, e vocês estavam ministrando cura, 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 e eu fui curada. E o pastor olha para ela e diz: minha senhora, mas isso não é benefício para a sua vida? Ela diz: não. E agora? Eu estava encostada no INSS por essa enfermidade, e agora como é que eu vou fazer? De que forma que eu vou me apresentar lá no INSS? E agora os médicos vão olhar e vão ver que eu estou curada. Sabe, amados, a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. Existem pessoas armazenando lixos dentro de si, dizendo que é tesouro. Existem pessoas que estão brigando em permanecer em determinadas condutas. Existem pessoas que estão achando que está passando desapercebido, mas existe um Deus que está te vendo. Existe um Deus que não foge de você o olhar um segundo sequer. Então, por favor, brinca comigo, mas não brinca com meu Deus. Porque o meu Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Deus hoje está ministrando sobre a tua vida, está dizendo para você: joga fora esse lixo. Para de acumular o que não é para ser acumulado. Para de acumular essas coisas ruins. Entenda que a boca fala o que o coração está cheio. E se você estiver cheio de Cristo, você vai falar do amor dele para as pessoas. Você entendeu? Diga amém. Os 5 minutos, né, que eu havia te pedido. Deixa eu só ler aqui. De repente se puseram em pé um exército de sobremodo numeroso. Guarda uma coisa no teu coração: antes eram apenas corpos, antes da palavra, mas foram transformados em exército. Deus, para que você entenda, Ele te mostra que antes você existia sem viver, mas um profeta entrou no meio da sua causa. Eu encerro dizendo que há 2 tipos de pessoas aqui. Repita comigo: há 2 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo, e aí eu te falo, estão aqui como ossos.
ossos sequíssimos, aguardando alguém para profetizar na vida delas. Pergunta para a pessoa do teu lado: será que você não é esse amado, essa amada? O segundo tipo de pessoas são aquelas que hoje estão sendo desenroladas, desembrulhadas do jornal, e que o Senhor está dizendo assim: quero usar você para profetizar a outras pessoas em meio ao caos. Deus colocará você em situações, e quando você observar tudo isso, quando você olhar para tudo isso, em meio a essa situação que você tem vivido, quando o Senhor te fizer andar no meio desse vale cheio de ossos, você vai entender que um dia você esteve assim, mas que hoje Deus te fez diferente. Você foi curado para curar. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército de sobremodo numeroso. O Senhor está dizendo para você: eu conto contigo. Algumas posições que você acha que eram tão simples, Rui, às vezes você lá abria a igreja, limpava, estava lá na portaria, aguardando o pastor, aguardando as pessoas. Aparenta ser simples, mas o Senhor, Ele vira para ti e diz assim: o quanto eu me agradei de ti. O Espírito Santo hoje está falando com você, está dizendo para ti: deixa eu te usar nas coisas simples, deixa eu fazer você brilhar em meio ao caos, deixa eu usar seus lábios. O Senhor está te chamando de volta, Flávia. Está dizendo assim: o quanto você é importante para mim. Algumas pessoas o Senhor está chamando pelo nome. Você está entendendo? Quando você ouvir o barulho de ossos se batendo contra ossos, você vai ouvir o Senhor dizendo o seu nome. O quanto você é importante para mim. Compreenda isso hoje. Compreenda isso hoje. Há muitos ossos esperando por você. E você que está nessa posição de ossos, hoje Deus levantará um profeta para a tua vida. E o que não tinha vida, a partir de hoje, passará a ter. Guarda uma coisa no teu coração. Compreenda o tempo do propósito e alinhe o seu tempo com o tempo de Deus. Ó, o seu tempo. Faz assim com a sua mãozinha. O meu tempo. Faz assim: o meu tempo. Melhora. Vem daqui para, vem do outro sentido. O meu tempo precisa estar alinhado com o tempo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Você pode dizer aleluia aí no seu lugar?
aleluia, diga aleluia. Fala com Deus, diga a Deus: eu não quero fugir dos teus propósitos, Deus. Eu não quero fugir das tuas vontades, Deus. Eu não quero fugir dos teus sonhos. Eu não quero fugir, eu não quero fugir. Eu quero ir em frente. Diga para Deus: Senhor, eu quero ir em frente. Diga para Ele: eu não vou ficar à beira do caminho. Eu irei em frente. Eu vou prosseguir. Oh! Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vamos declarar mais uma vez. Declare mais uma vez. Espírito do vivo, Se libere aí no teu lugar. Esqueça quem está ao teu lado, vai. revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. E vem com o peso da tua glória me cobrir, voa o rio de vida, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da glória.